Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Robert Invest. E no vídeo de hoje eu quero trazer para vocês um conteúdo bem relevante que seria sobre reserva de valor e sobre também a inflação. Então, eu quero apresentar para vocês alguns produtos que servem como reserva de valor para que vocês possam estar protegendo o seu patrimônio desses momentos inflacionários como a gente vive hoje no nosso país, beleza? Então é um conteúdo bem interessante, acredito eu que vai agregar bastante valor à vida de vocês e aos seus investimentos. Então assista esse vídeo até o final e se você ainda não é inscrito no canal, eu peço a você que se inscreva, já deixa o seu like aí e compartilhe esse vídeo com seus amigos, beleza? Então vamos ao vídeo. Então, pessoal, eu queria começar esse vídeo aqui explicando para vocês um pouco a ideia da inflação e contar também um pouco da história da moeda para vocês poderem entender essa correlação aí na questão que a gente vai abordar mais à frente, que seria com relação à reserva de valor. Então, entrando no assunto já, a princípio de inflação, com certeza você deve estar vivendo aí na sua vida, você deve ter percebido, na verdade, o aumento do preço de diversos produtos. Então, a gente vê uma gasolina com preço bem elevado, a nossa cesta básica também subiu bastante, preço de carro, tudo subiu, né? E esse aumento, no caso, dos preços das mercadorias e até mesmo dos serviços que a gente utiliza no nosso dia a dia, ele é a consequência da inflação, certo? Porque a inflação propriamente dita, segundo a Escola Austríaca de Economia, ela diz que inflação é o aumento da oferta monetária. E o que seria o aumento da oferta monetária? É simplesmente quando o Banco Central, por exemplo, do Brasil, ele decide emitir mais papel moeda. Então, assim, hoje em dia não é mais necessário a impressão propriamente dita de moedas, por exemplo, notas de R$50, nota de R$200, moedas mesmo em si. Não, hoje em dia basta que eles apertem um botão lá que vão ser gerados vários números lá numa telinha lá e esse dinheiro ele já está circulando. No ano passado, em 2020, o governo ele emitiu bastante papel moeda novo para tentar ajudar as pessoas com aquele auxílio emergencial. Então, assim, não só para isso, claro, como também para ajudar nas questões dos gastos com saúde pública, educação, assim, foi um caos total, não só no Brasil, como também em todo o mundo, não é verdade? Porque ano passado também, eu não sei se você sabe, mas de todo o dólar que existe em circulação hoje no mundo, 20% dele foi emitido no ano passado. Ou seja, até o próprio Estados Unidos, ele emitiu muito papel moeda e isso faz com que a inflação também suba. Porque a gente, a partir de agora, tem muito mais moeda em circulação no mundo e a oferta de produtos e serviços, vamos dizer assim, permanece a mesma. Então, se você tem muitas pessoas agora com maior poder de compra e os produtos ofertados na mesma quantidade, isso faz com que o preço dessas mercadorias subam para que essa balança aí seja equiparada. E isso não é muito bom para o nosso dia a dia, não é verdade? A gente às vezes pode pensar que o aumento de certos preços seja consequência de um único fator, mas na verdade são vários fatores que levam ao aumento do preço dessas mercadorias. Porque a gente sabe que se aumenta a gasolina, o combustível no geral vai aumentar o frete das mercadorias, que isso vai ser refletido justamente diretamente na nossa mesa, nos nossos produtos de cesta básica, já que o Brasil possui como principal modal de transporte o modal rodoviário, que é um dos modais mais caros, vamos dizer assim. Então, tendo entendido essa ideia da inflação, você pode até parar e pensar, não, realmente é necessário que eu realize investimentos, sim, para que eu consiga manter o meu poder de compra no tempo aí, né? Eu consiga manter o meu poder de compra elevado. Por exemplo, a gente vê que o que a gente comprava com R$1.000 há 2 anos atrás, a gente não compra hoje, não é verdade? Justamente por conta da inflação agindo na nossa vida cotidiana. Então, eu quero trazer para vocês o exemplo do IBC, que foi lá na Venezuela, no caso é o índice da Bolsa de Caracas, onde no ano passado esse índice ele subiu 1.300%. Ele é semelhante, no caso, ao nosso índice Bovespa. Então você deve pensar, poxa, isso é muito bom. E logo mais lá na Venezuela, mas por que é que eu quero ressaltar essa ideia desse investimento com outro dado que eu vou trazer aqui para você? É que
Pode até parecer interessante sim esse rendimento que houve lá na Venezuela. Porém, a inflação no mesmo período foi de 3.000%. Ou seja, não adiantou de nada esse alto rendimento, essa alta valorização na bolsa de lá, se a inflação mais que dobrou. Então você vê aí uma grande disparidade, onde quem realizou o investimento, quem teve esse pensamento, pô, eu vou poupar agora para poder usufruir no futuro, não teve, vamos dizer assim, êxito justamente por conta da inflação lá nesse país. E eu não estou querendo dizer que o nosso país ele vai virar uma Venezuela da vida, que o nosso real ele vai perder totalmente o valor. Mas eu quero que vocês entendam que existe a possibilidade sim da inflação ela corroer cada vez mais o seu poder de compra, até porque eu não sei se vocês também sabem, mas a inflação a gente não está vivendo só por conta da pandemia, mas todos os anos o governo ele informa a meta de desvalorizar o nosso dinheiro. Então todo ano existe uma meta de inflação, que seria, por exemplo, 3,5% ao ano, com uma variação aí de 1,5% para mais ou para menos. Então assim, o governo ele já diz para você que o seu dinheiro vai desvalorizar nessa faixa de percentual aí no próximo ano. Então, ao longo do tempo, a nossa moeda ela vai acabar perdendo valor e por isso é interessante que a gente realize sim investimentos, mas investimentos que consigam performar acima dessa taxa de inflação, que hoje no nosso país ela é medida através do IPCA, que seria o índice de preços ao consumidor amplo. E esse índice ele é apurado pelo IBGE, certo? Então todos os meses eles fazem uma pesquisa nas principais cidades do nosso país para poder apurar o valor desse índice. Então, por exemplo, recentemente a gente teve um IPCA de 0,99, se eu não me engano foi no mês de julho, certo? E ao longo dos últimos 12 meses, ou seja, o IPCA acumulado dos últimos 12 meses, ele gira em torno aí de 8,99%. Então, você vê que é um IPCA muito alto. E a nossa taxa básica de juros, a nossa Selic, ela está por volta de 5,25%, se eu não me engano também. Então você vê que a nossa inflação, a nossa taxa de inflação, ela está bem acima da nossa taxa básica de juros, o que mostra que investimentos teóricos assim, 100% voltado para o CDI, ele ainda não rende acima da nossa inflação. Então, é a partir daí que a gente tem a ideia de reserva de valor. E o que seria a reserva de valor? A reserva de valor é justamente quando você busca realizar investimentos que você consiga levar por muito tempo e ter, vamos dizer assim, a confiança de que ele não vai perder o seu valor por diversos aspectos que eu vou apresentar aqui para vocês. Porque assim, para um investimento ser considerado como reserva de valor, ele precisa atender a 5 critérios, que ele seria escassez, eles precisam ser não deterioráveis, eles devem ser comercializados no mercado global, ou seja, todo o mundo deve aceitar esse produto, certo? Para ser considerado reserva de valor. Ele tem que ter um longo histórico de aceitação e também deve possuir valor intrínseco. Então eu vou apresentar para vocês aqui 4 exemplos de produtos para que a gente, na verdade, possa comparar eles entre si, vendo se eles possuem esses 5 aspectos que eu falei aqui para vocês. Então, os produtos que eu vou apresentar como possíveis ativos aí para compor a nossa reserva de valor seria o real, ou seja, essa moeda fiduciária do nosso país, do nosso governo aqui, o dólar, o ouro e o Bitcoin. Então eu quero apresentar essas 4 moedas e apurar para ver se esses ativos eles podem compor, no caso, a nossa carteira aí de investimento como reserva de valor. Mas antes de entrar já na primeira moeda, que seria o real, que eu preciso apresentar para vocês, que eu pretendo apresentar, né? Eu queria entrar um pouco na história da moeda para vocês entenderem um pouco da diferença entre o real e o dólar e, por exemplo, o Bitcoin ou então até mesmo o próprio ouro. Eu não sei se vocês se recordam, mas há muito tempo atrás as pessoas comercializavam mercadorias através de trocas, que seria o escambo, né? Então, por exemplo, se eu fosse um criador de porcos e você fabricasse espadas. Então, se eu quisesse uma espada, eu precisaria pegar o meu porco e tentar trocar esse porco com você em espada.
Só que às vezes você não queria o meu produto, você queria outro, então isso gerava um travamento no comércio e dificultava meio que esse processo de troca, já que eu queria um produto que você não queria, então era bem mais difícil essa negociação. Então foi aí que criaram as moedas cunhadas de ouro e as moedas de prata, que tinham um carimbo do rei daquela época. Então, foi isso que facilitou o desenvolvimento do comércio daquela região, e não só de lá, mas logo após de todo o nosso mundo aí, né? Então, a criação da moeda, ela veio justamente com o objetivo de quê? De servir como meio de troca, para facilitar isso aí, para que ela servisse também como unidade de conta e que ela viesse também ser utilizada como reserva de valor, que seria justamente com o objetivo do acúmulo de capital, do acúmulo de patrimônio propriamente dito. Então, as primeiras moedas que existiram foram moedas cunhadas a ouro e moedas cunhadas a prata, na verdade, porque eram metais mais escassos, e quem colocava essas moedas em circulação era o próprio governo. Aí é onde vem a grande questão de moedas fiduciárias. As moedas, elas foram criadas nessa época, só que junto com elas também foram criadas a inflação. Por quê? Porque como se utilizava ouro, e o ouro sempre foi, na verdade, escasso, né? Não só naquela época, como até hoje a gente sabe que o ouro não é abundante, ele é escasso, para que os reis daquela época conseguissem financiar as guerras e até outros aspectos do lado do seu período, ele precisava cunhar mais moedas para poder pagar, custear, no caso, todas as despesas que eles tinham. Então, para isso, quando faltava ouro, o que foi que eles pensaram? Poxa vida, vamos diminuir um pouco o tamanho da moeda para que, com o mesmo montante de ouro e de prata, a gente consiga cunhar muito mais moedas. Então, por exemplo, eles reduziam 3 gramas, 4 gramas em cada moeda, e isso fazia com que rendesse, vamos dizer assim, esse material muito mais pratas para que ele conseguisse colocar lá no comércio. E isso foi o que gerou a inflação, o aumento da oferta monetária, se aquela população ali, ela mantinha a produção daquela mesma quantidade de produtos. Então, as pessoas começaram a elevar os preços, e teve até uma época lá em Roma que o rei da época, ele precisou tabelar o preço das mercadorias, isso gerou um grande conflito. Então, você vê que na história, a ideia da criação da moeda veio justamente por parte do governo para poder facilitar esse meio de troca, só aqueles que possuíam meio que assim o poder de imprimir mais ou não moedas, que naquela época eles cunhavam essas moedas, né? Hoje em dia ocorre da mesma maneira. Quando o Banco Central ele quer emitir mais papel moeda, quando ele perceber que é necessário, o que ele bem quiser no caso, ele vai lá e imprime mais papel moeda. E isso gera inflação. Então, analisando os aspectos aqui de reserva de valor, vamos iniciar pela moeda real, o nosso real brasileiro aqui. Então, o que é que faz com que as pessoas comercializem e utilizem a moeda real aqui no nosso país? Simplesmente porque o governo ele criou essa moeda e nos disse que qualquer local do nosso país seria aceita essa moeda. Então, a gente compra e vende recebendo em moeda corrente real, justamente baseado nisso. Então, analisando os 5 aspectos sobre o real com relação à questão da reserva de valor, o primeiro quesito, escassez. Você acredita que o real ele é escasso? Logicamente que não, porque como a gente já comentou aqui várias vezes, a partir do momento que o Banco Central bem entender, ele vai passar a emitir mais papel moeda. Então ele já não atende esse primeiro quesito, que seria a questão da escassez. Já com relação ao segundo quesito, que seria não deteriorável, você acha que o papel moeda real ele é não deteriorável? É só um pedaço de papel que tem um desenho lá, tá escrito, claro, é em papel moeda, é uma cédula na verdade, mas ali não tem uma outra utilidade e com o tempo ali vai se desgastando, ele facilmente se rasga, então é muito difícil que você mantenha o valor propriamente dito do real no longo do tempo, você consiga carregar ele por muitos anos sem que ele perca aquele seu formato. Então, ele já também não atende esse segundo quesito, que seria de ser não deteriorável. O terceiro ponto seria negociado em mercado global. Aí eu te pergunto, o real ele é negociado em mercado global? As pessoas, por acaso, lá nos Estados Unidos, eles precisam de real para comercializar por lá? Não. Normalmente, o real ele só é utilizado no nosso país. Então,
pessoas, por exemplo, estrangeiros que querem sim realizar algum tipo de comércio aqui no nosso país, ele vai passar a demandar sim um real, mas ele não é utilizado no nosso mercado global. O quarto quesito seria de quê? De possuir um longo histórico de aceitação. A nossa moeda ela tem aproximadamente o quê? 28, 30 anos. Então você vê que o real aí, ele não atende também esse quesito de longo histórico de aceitação. E até porque no nosso país, no nosso Brasil, a gente já teve diversas moedas por aí, e o real, vamos dizer assim, é aquela moeda que realmente está dando mais certo, dentre tantas outras que a gente já possuiu, não é verdade? E por último, o último quesito seria o valor intrínseco. E o real, ele não possui valor intrínseco. E o que seria esse valor intrínseco? Seria justamente esse papel moeda ele ser utilizado para outro fim, no caso, ele ser utilizado de outra maneira. Só que é só um pedaço de papel que só tem aquela serventia porque o nosso governo ele falou que a gente poderia aceitar porque seria a moeda, vamos dizer assim, do nosso país e seria aceita em todo o território nacional. Mas, fora isso, a gente não consegue nem escrever, vamos dizer assim, utilizar o papel para escrever, porque é um papel pintado já, tudo aquilo ali, a gente não vai conseguir utilizar ele para outras coisas. Então, ele não possui valor intrínseco também. E, tendo entendido e analisado esses 5 quesitos, a gente já pode perceber que o real, ele não é nem de perto considerado reserva de valor. Então, analisamos o real e agora eu quero analisar o dólar com vocês. Porque assim, o real é a moeda utilizada aqui no nosso país. O dólar é a moeda dos Estados Unidos, a moeda americana. Só que, diferente do real, a moeda do dólar ela é utilizada em todo o mundo. Mas você pode já ter parado para se perguntar por que é que o dólar ele é utilizado como a moeda do mundo, a moeda utilizada em diversas comercializações aí mundo afora. No caso, o dólar ele é a base da nossa economia mundial. Isso se deu justamente logo após ali a Segunda Guerra Mundial, onde esse acordo ele foi realizado entre diversos países, aí, diversas nações, onde o dólar ele seria lastreado em ouro. Como assim lastreado em ouro? Os Estados Unidos da América ele passaria a guardar ouro e só poderia emitir papel moeda dólar naquela mesma quantidade de ouro que ele tinha, que ele possuía guardado lá em seus cofres. Então imagine que ele teria $1 bilhão em ouro guardado, então ele só poderia emitir em papel moeda $1 milhão. Só que após algum tempo, após algumas crises, no caso lá nos Estados Unidos, foi necessário sim a impressão de mais papel moeda e fez com que esse acordo ele fosse quebrado ali por volta de 1971. Então, os Estados Unidos logo se viu preocupado e pensou, poxa, será que a gente vai agora deixar de ser a base da economia mundial? Será que a nossa moeda ela vai deixar de ser essa base aí? E isso seria um grande problema, no caso, para esse papel moeda, não é verdade? Só que eles, muito inteligentes, pararam e pensaram, poxa, o que é que em todo o mundo é necessário? Por exemplo, qual é o produto que todos os países eles necessitam comprar? Aí ele pensou, o petróleo. Então o que foi que ele fez? Foi lá na Arábia Saudita e conversou com o pessoal lá para que os barris de petróleo fossem comercializados e cotados em moeda dólar. Então, por isso que desde aquela época ali, que o dólar ele é utilizado como moeda universal ali, à base da nossa economia mundial. Então, se o Brasil ele quer realizar uma transação comercial, por exemplo, com a China, ele vai realizar essa transação com que moeda? Com o dólar. Então, qualquer país que tentar fazer um comércio ali, tentar fazer uma transação comercial entre esses países, entre essas nações, ele vai precisar utilizar a moeda do dólar, que seria justamente essa moeda da economia mundial. Então é por isso também que todos os países eles mantêm em suas reservas também o dólar. Então é por isso que o dólar ele também não se desvaloriza tanto como o real nessa questão da inflação por impressão de mais moeda, porque todo o mundo demanda dólar. Então, quanto mais dólar os Estados Unidos emite, ele sabe que todo o mundo ele está demandando aquele papel moeda. Claro que isso vai gerar sim uma inflação na moeda, vai. Só que o impacto dessa impressão de lá, ela é bem menor do que a impressão do papel moeda real aqui no nosso país, já que só nós, brasileiros, demandamos esse papel moeda.
Então, tendo entendido isso, vamos analisar os 5 critérios lá de reserva de valor com relação ao dólar. Será que o dólar é escasso? Não é escasso também, porque quando bem entender, os Estados Unidos ele pode emitir papel moeda. Será que ele é não deteriorável? A gente sabe que não, porque também se trata de um mesmo papel moeda. O terceiro quesito seria, será que ele é negociado em mercado global? E a gente viu que ele atende esse quesito. Mas embora ele já não atenda esses outros dois, ele já não pode ser enquadrado como uma reserva de valor. Será que ela possui um longo histórico de aceitação? E a gente sabe que o dólar ele é negociado aí há um bom tempo, bem mais do que o real, mas mesmo assim é diferente, por exemplo, do ouro. Ele não passou por diversos séculos por aí e ele não consegue se manter, preservar a sua identidade nesse mesmo período, não é verdade? E por último, a questão do valor intrínseco também, que ele não possui, porque ele é basicamente um papel lá impresso que só tem serventia justamente porque esse acordo disse que o dólar tinha esse valor e você sabe que onde você chegar, que você tiver dólar, alguém, claro, vai querer receber essa moeda, já que a gente falou que ela é utilizada no mercado mundial. Então, tendo analisado agora o real e o dólar, a gente viu que são moedas fiduciárias e que normalmente essas moedas fiduciárias elas não podem ser utilizadas como reserva de valor, já que elas são impressas quando o governo bem entender. Vamos partir agora para o ouro. Será que o ouro ele poderia ser considerado uma reserva de valor? Então, vamos analisar os 5 critérios lá para o ouro. O primeiro, escassez. Será que o ouro é escasso? Uma coisa eu garanto a você, abundante ele não é. Então, é um dos motivos do ouro ter o valor que ele tem hoje, justamente por conta da sua escassez. Então, é por isso que o ouro, ele sempre teve esse valor, vamos dizer assim, mais elevado diante de tantos outros metais aí existentes. Então, a gente já vê aí que o primeiro critério ele já atende. O segundo critério, de ser não deteriorável, ele também possui. A gente vê aí, se você pesquisar aí no Google, no caso, você procurar materiais de ouro da Roma Antiga, você vai encontrar moedas que eram cunhadas no material de ouro de muito tempo atrás e você vai ver que ele preserva sim a sua originalidade. Você vai conseguir ver, claro, se ela estiver bem conservada durante esse período aí, você vai ver que o ouro sim ele consegue manter as suas propriedades ao longo de muitos anos. O terceiro quesito seria negociado em mercado global, e eu te pergunto, onde no mundo as pessoas não conhecem o valor do ouro? Pois é, o ouro ele passou por todas as civilizações e foram utilizadas em todas elas e todo mundo sabe o seu real valor. Às vezes não sabe nem o preço, no caso de fato de cotação do ouro, mas todo mundo sabe que o ouro vale muito. O quarto ponto seria o longo histórico de aceitação e o ouro ele já foi provado no tempo, foi cunhadas como primeiras moedas, na verdade, na época que foi criada de fato. Então você vê logo de cara que ele tem sim um longo histórico de aceitação e que de lá para cá ele só fez aumentar o seu valor, entendeu? Então ele não se desvalorizou durante esse período aí. E, por fim, o quinto quesito seria valor intrínseco. Será que o ouro ele possui valor intrínseco? Então a gente sabe que o ouro ele pode ser utilizado também na parte industrial. Então, se você quer fazer um anel, por exemplo, de ouro, um colar, um brinco, você sabe que o ouro ele também pode ser utilizado nesse aspecto. Então, tendo entendido esses 5 aspectos, a gente pode perceber que o ouro, diferente do real e do dólar, ele sim pode ser utilizado como reserva de valor. Então, uma curiosidade aqui que eu não sei se vocês sabem, mas em períodos de crise, as pessoas passam a tirar o seu dinheiro de certos investimentos, como por exemplo de renda variável, de produtos com maior risco, e passam a se expor sim a, por exemplo, ouro ou prata. Então, nesse período mesmo da pandemia, pelo menos no início, no caso lá da crise em 2020, você pode enxergar uma mosca.
Então, no início da crise lá de 2020, você pode enxergar um pico na alta de preços do ouro, porque ele passa a ser muito demandado justamente nesses períodos mais turbulentos, porque as pessoas sabem que o ouro ele consegue sim manter o seu valor por muitos anos aí, diferente dessas outras moedas que elas possuem, vamos dizer assim, uma volatilidade muito maior. Então, o que é que eu quero dizer aqui com relação ao ouro para vocês? Não comprem ouro pensando que o ouro ele vai passar a se valorizar de forma infinita aí. Não, o ouro na verdade ele nem se movimenta muito de preço, mas ele consegue para você guardar o seu valor, ou seja, conservar o valor do seu patrimônio. Então, se você compra ouro e a sua moeda real ela passa a se desvalorizar, você consegue permanecer com o seu poder de compra lá em ouro, porque quando você for se desfazer, o ouro ele vai ter o seu valor conservado durante muitos anos, durante muito tempo, e o real não. Então, por exemplo, se você pensa, então significa que comprar ouro é muito melhor do que comprar ações ou fundos imobiliários? Não, porque ações e fundos imobiliários eles geram caixa e geram resultado e eles vão passar a crescer, eles vão passar a te dar retorno e vão lhe ajudar a fazer com que o seu patrimônio cresça. Mas em períodos inflacionários e que essa inflação ela for maior do que os rendimentos, como a gente viu lá naquele exemplo lá da Venezuela, o ouro é a melhor opção porque ela vai conseguir preservar o seu poder de compra durante o tempo. E então essas ações, já que elas estão, por exemplo, expostas à moeda real, ela pode te dar uma rentabilidade, mas ela não vai conseguir superar a questão da inflação. Então, tendo entendido isso, eu quero abordar aqui o último produto que seria o Bitcoin, a moeda digital aí. E por que que eu decidi trazer o Bitcoin aqui como um exemplo para vocês? Porque eu trouxe exemplos para vocês de moedas fiduciárias, que seria o real e o dólar, que são criadas pelo governo, na verdade, né? Eu trouxe o exemplo também do ouro, que seria um metal bem valioso aí e conhecido por todos, desde muitos anos aí para trás. Na história o ouro se provou, na verdade. E agora eu quero apresentar para vocês aqui como o último produto para a gente analisar como reserva de valor, o Bitcoin. O Bitcoin, que é considerado aí o ouro digital, né? Ele, diferente, por exemplo, do real e do dólar, ele não é uma moeda fiduciária, porque o Bitcoin, eu não sei se vocês sabem, mas é uma moeda descentralizada. Então, eu quero analisar os 5 critérios aqui com vocês, que a gente já analisou das outras moedas, para a gente tentar entender se o Bitcoin ele poderia se enquadrar como um produto para compor a nossa carteira de reserva de valor. Então, analisando a primeira situação, seria a escassez. Será que o Bitcoin ele é escasso? E se você acha que não, eu já digo a você, engano seu. Existe uma quantidade máxima de Bitcoins que serão minerados no mundo, que seria a quantidade de 21 milhões de Bitcoins. Ou seja, não serão produzidos 21 milhões e 1 Bitcoin, apenas 21 milhões. Então, a gente vê que essa moeda sim, ela também será escassa com o tempo. Então, o primeiro, escassez, ele atende. O segundo, não deteriorável. É uma moeda digital. Os computadores eles sim podem se deteriorar, mas as chaves, no caso do Bitcoin, elas vão permanecer aí durante muitos e muitos tempos. Ela não vai se deteriorar com o tempo. Até porque você consegue guardar a chave, por exemplo, de um Bitcoin escrita num papel ou guardada numa wallet, que eu não sei se você sabe, mas é como se fosse um pendrive que serve como carteira digital. E ela não fica conectada com a rede e lá as pessoas utilizam para estar guardando essas chaves justamente do Bitcoin, certo? É como se fosse uma carteira nossa da gente mesmo, só que ela seria uma carteira digital. Então a gente já vê que esse segundo quesito aí, o Bitcoin também atende. O terceiro seria a questão de ser negociado em mercado global e assim, esse é um quesito em evolução. Ele é aceito sim em várias partes do mundo, a gente já sabe que tem alguns locais, por exemplo aqui no Brasil mesmo, que aceita sim Bitcoin. Teve um país aí que também informou que passaria a aceitar o seu Bitcoin como moeda, no caso do próprio país. Então assim, a gente vê que cada vez mais, com o passar do tempo, as pessoas vêm aderindo à ideia do Bitcoin. Mas a questão de uma aceitação como uma moeda normal, eu acredito que isso ainda vai demorar um pouco e vai depender muito também da aceitação das pessoas. Mas pelo menos assim, por esse quesito de aceitação mundial, a gente sabe que em todos os países as pessoas podem sim comercializar Bitcoin.
A questão do longo histórico de aceitação, que eu acredito que seja um problema para o Bitcoin. Ela é uma moeda recente, então ela tem pouco mais aí de 10 anos de existência. E então a gente vê que realmente ela não possui um longo histórico de aceitação. Mas se a gente for analisar o Bitcoin como um produto digital que foi criado há 10 anos, a gente passa a comparar com a evolução do mercado digital de 10 anos para cá, a gente vê sim que ela conseguiu crescer bastante nesse período de 10 anos e conseguiu se estabelecer sim, porque cada vez mais ela vem crescendo, evoluindo e as pessoas vêm mudando de opinião. Por exemplo, no início lá da história do Bitcoin, teve muitos gestores de bancos grandes aí que disse que isso não iria vingar, que isso era só, por exemplo, um fogo de palha, que não teria, no caso, um futuro. Mas a gente vê que esses mesmos gestores já assumiram também que estavam errados e passaram a comprar Bitcoins e passaram a tê-los em suas carteiras. Então a gente vê que isso é um processo sem evolução, mas mesmo assim ele não possui de fato um grande período aí de aceitação, ou seja, um longo histórico de aceitação. E por último, a questão do valor intrínseco, que realmente ele não possui um valor intrínseco ali, porque ele não pode ser utilizado como ouro em questões industriais. Então, a gente analisando o Bitcoin, a gente pode perceber que ele não atendeu essa questão do longo histórico de aceitação aí e do seu valor intrínseco, mas acredito eu que essas duas questões aí, claro, o valor intrínseco não, mas a questão do longo histórico de aceitação, isso pode vir a mudar e a gente pode ver sim o Bitcoin futuramente, quem sabe, como o nosso ouro digital. Então, claro que isso é uma opinião minha, você pode ficar muito à vontade também para divergir dessa ideia, mas eu acho interessante sim a gente mudar o nosso foco para outros produtos do mercado que vem crescendo aí, porque afinal é importante a gente estar atento às evoluções que vêm ocorrendo em todo o nosso mundo, não é verdade? E principalmente na questão do mercado financeiro, do mercado digital aí, que não para de crescer. Então, o vídeo de hoje que eu queria apresentar para vocês ficou um vídeo bem longo, na verdade, né? Mas eu queria trazer de forma detalhada essa explicação para vocês entenderem o que seria justamente uma reserva de valor, que a reserva de valor ela não necessariamente precisa ser realizada em nossa moeda, que não é prudente você fazer isso, e a importância da diversificação. Então, assim, fazendo uma análise agora bem rápida desses 4 ativos, a gente viu que o real ele não serve como reserva de valor, a gente viu que o dólar ele não serve como reserva de valor, mas é uma moeda menos volátil durante o tempo, pois a sua desvalorização diante de outras moedas nesse longo período de sua existência, ele foi bem menor, justamente porque ele é um produto aceito em todo mundo. Então, isso aí agrega bastante valor ao dólar. Então, na sua carteira de investimento é interessante você sim se expor a produtos internacionais de forma que você tenha alguns produtos cotados em dólar em sua carteira. O terceiro aspecto seria a questão do ouro e o quarto lá produto seria o Bitcoin. Então, é importante sim em períodos em que a inflação ela supera a nossa taxa básica de juros, é importante que você tenha sim esses produtos para que você consiga manter o seu poder de compra no tempo. Então, eu espero que eu tenha sido claro nesse vídeo. Se ficou alguma dúvida, eu quero que você deixe nos comentários. E eu quero também saber a ideia de vocês, o que é que vocês acreditam. Será que o Bitcoin ele vai ser a moeda do futuro? Me fala aí o que é que você acha, deixa aqui nos comentários. Vamos debater um pouco a respeito disso. E também se você tem alguma sugestão de um próximo vídeo aí, que você queira que eu estude um pouco, que eu comente, que eu dê a minha opinião, deixa aqui também nos comentários, que vai ser um prazer produzir para vocês. Então, muito obrigado por assistir esse vídeo até agora e até a próxima semana, na quinta-feira, no próximo vídeo.